que nós vivemos, parece um alvo fácil para o inimigo. Muito fácil. Um alvo muito fácil para o inimigo. Por que eu digo isso? Sabe por quê? Olha só. Parece que é muito difícil hoje se desapegar das coisas. É muito difícil a gente se desapegar das coisas. Hoje, por exemplo, existem pessoas que não vivem mais sem celular. Não vivem mais. Você já pensou se você perder seu celular hoje, como é que você fica? Fica normal? Ah, não, tudo bem. Perdeu o celular? Ah, tudo bem. Ah, tranquilo, eu pego outro depois. Não pego. Para mim não é tão importante assim. É assim que você reage quando você perde o seu celular? Não? A gente às vezes, mesmo que não estamos com o celular na mão, mas a gente sempre fica pegando para ver se está no bolso. Tem que estar perto. Alguma coisa tem que estar perto. Alguma coisa precisa chamar a nossa atenção. Demonstrar um valor para o outro. E é justamente por isso, que a nossa crise existencial, ela cada vez mais se torna algo, digamos, crônico. Se torna-se algo crônico. Como se fosse uma ferida que não tem cura. Porque dependemos vivendo sempre tentando agradar alguém. Isso é verdade, isso é fato. Sempre tentando agradar alguém. Só que esse alguém, quando não quer mais ser agradado por você, a gente se magoa, a gente se machuca. Porque a nossa vida se resume sempre em coisas e em pessoas. Nunca em nós mesmos ou em Deus. Mas agora, olha só, o luciferianismo é um tipo de pensamento e um tipo de doutrina que provém derivada do satanismo. Sabem disso? Mas quando começou isso? Essa questão do luciferianismo. Quando começou? Amados, o luciferianismo, a gente sabe que vem de um nome, Lúcifer. Que, porém, é um nome bonito, sim ou não? Não. Alguém tem um filho que chama-se Lúcifer? Não? Não. Claro que tem. De repente alguém tem um primo que chama-se Lúcifer, não? Sim ou não? Nunca viram, não? Não. Lúcifer é Lúcio, sabiam? Lúcio. Alguém conhece alguém com esse nome de Lúcio? Zagueiro da seleção, tá vendo? Era Lúcio. Era Lúcio ou é Lúcio? Ele morreu? Você disse que era, então você que já morreu. Não parou de jogar. Ok. Amados, olha só. Lúcio, sabe o que significa Lúcio? Lúcio significa luz. Lúcifer significa luz. Lúcia. Luz. Mas agora, olha só. Só que é muito interessante que nós estamos muito acostumados com coisas ruins, do mal, porém nós não questionamos essas coisas. Não questionamos. E a principal ideia do luciferianismo, do satanismo, ela centra-se mais ou menos na ideia da evolução, na ideia de que o homem deve estar acima de tudo. E estamos a falar, por exemplo, um momento que aconteceu na história da humanidade, o momento dos iluminismos. Já vamos falar sobre esse tema em história, a gente fala sobre isso, os homens iluministas. Provém de diversas filosofias, por exemplo, o positivismo surgiu disso. O positivismo surgiu desse movimento, luciferianismo, satanismo. Inclusive eu vou contar aqui uma situação que é muito interessante de Augusto Conte. Alguém conhece? Eu vou falar sobre esse homem, Augusto Conte? Augusto Conte, ele é o dono da frase ordem e progresso. É Augusto Conte. Ele é o fundador do positivismo. Esse Augusto Conte, ele disse que ele queria ser mais do que Jesus. E ele foi questionado por um de seus discípulos. Como, mestre? Como você pode ser mais do que Jesus? De que maneira seria? Sabe qual foi a resposta dele? Ele ficou assim, ele disse, simplesmente vou apagar Jesus da história com a minha caneta. Mas aí esse discípulo, ele questionando o mestre, ele diz assim, mestre, eu acho que o senhor está equivocado. Como pode ser igual e maior do que Jesus?
Aí ele perguntou, como? Por quê? Aí ele disse, olha, primeiro o Senhor terá que nascer de uma virgem, teria que nascer de uma virgem. Então o Senhor já... Né? Depois o Senhor terá que morrer e ressuscitar entre os mortos. Isso é um grande desafio, porque todos que foram não voltam mais. Jesus foi e voltou. Mas é muito interessante que Augusto Comte, né, pela história, e tem outros filósofos, por exemplo, né, dessa pegada do evolucionismo, né, eles, inclusive, disseram aos seus discípulos o seguinte: olha, quando eu morrer, congela o meu corpo, até que vocês descubram a cura da morte. E até hoje, os corpos estão lá, congelados lá, né, e todo mundo lá se matando para ver se possa encontrar alguma cura para a morte. Não existe. Né? Dando a ideia como se morte fosse uma doença. Não é verdade? E que uma forma de amenizar a situação, né, aí criou-se as veias, né? Aí veio os médicos, né, para tentar amenizar, né, impedir, de modo para que o ser humano não morra. Mas não, né, apenas veio para poder remediar, não é verdade? Né? E é muito interessante que até mesmo a gente olhar no mundo da medicina vai muito contrário àquilo que o pai da medicina nos ensina, Hipócrates, quando nos dizia que o seu alimento é o quê? O seu remédio. E quando eu olho nessa ideologia do luciferianismo, me remete a uma questão que é tão perigosa hoje na raça humana, que é essa ideia de que nós estamos com problemas de identidade. Não sabemos quem é o nosso inimigo, quem é Deus e quem eu sou. Né? É assim que dizia Einstein, né? Com a frase dizendo o seguinte: tornamos-nos deuses da tecnologia, mas permanecemos macacos na vida. E o que macacos fazem? Macaquice. Isso é verdade. Então, e a gente sente essa necessidade, essa urgência de surgir, nascer um herói. Então a gente começa a fantasiar heróis, começa a fantasiar ideias de um super-humano. Então Satanás, ele é tão sagaz, ele é tão inteligente, né, que ele começou a trabalhar nesse mundo multimídias, de modo para que a gente se perde nessas ideias. Assim como, por exemplo, a gente sabe que quando o homem dizia que haverá um tempo em que o mundo se tornará uma aldeia, né? Hoje nós temos o mundo na palma da mão. Mas só que é tão interessante que a gente esquecemos aquilo que é mais importante para a nossa vida, a essência. A gente já não sabe mais o que significa ser, mas a gente sabe de cor o que significa ter. Então parece que a nossa preocupação ela está muito mais em ter e em possuir do que em ser. Então quando eu quero ter e possuir, sempre, então nunca saberei, jamais terei a ideia do que quem eu sou. E a gente se perde. Né? E os deuses estão ali. Então estamos vivendo uma crise existencial muito grande no mundo. Existe uma guerra dos mundos. E o Espírito de Deus nos diz que nós estamos vivendo os últimos momentos na face da Terra. Estamos num grande conflito. Tanto que a gente, inclusive, não sabe quando nós estamos nesse grande conflito. Porque parece que está tudo normal. A gente parece que estamos impotentes espiritualmente. Não sente mais o toque de Deus. Não vem ninguém aqui, né, com medo de alguma coisa, angustiado, né? Mas o que nós mais vemos hoje é que parece que o mal está vencendo o bem. E a gente se acostuma. Tantas mortes a gente vê pela TV, quantas mortes a gente ouve, quantas tragédias a gente escuta. É um mundo se acabando. E nós estamos no sétimo milênio, no momento em que a Terra precisa descansar. E no momento em que não só a Terra, mas aqueles, né, que se aliarem ao mal e não saírem dela, também serão queimados com fogo e enxofre que virá dos céus. Isso não dá medo? Eu acho que não. Sabe por quê? Porque ainda nós não temos ideia. Não temos ideia do que significa destruição colossal. Não temos ideia do que é um fogo de enxofre. Não sabemos. Mas agora,
Antes de abrirmos a Bíblia, vou falar um pouco sobre este filme. Todo mundo já viu esse filme? Quem já viu esse filme aqui? Quem já viu? Amados, eu sou muito fissurado em ficção científica. Eu gosto muito de ficção científica. A minha filha, se tem um filho que ela gosta, é ficção científica. Ela só tem 4 anos. É ficção científica. Não colocar desenho para ela, colocar um filme de ficção científica, ela gosta. É muito interessante que eu tenho aprendido em ficção científica, porque os filmes de ficção científica, né, muitas das vezes nos trazem algumas reflexões. Sabiam disso? Por exemplo, tem um filme de ficção científica que saiu, ele faz parte do Mad Max, acho que foi o último Mad Max. Alguém já viu Mad Max? Já? O último. Mas é muito interessante, né, que naquele filme existe um momento em que as pessoas começam a ter sede, né, da água. E pessoas que se matam por conta de um homem. Mas não vou falar sobre o Mad Max, vou falar sobre os Vingadores, né? Que é a Guerra Infinita. Esse é o tema desse filme. Sim? Os Vingadores, a Guerra Infinita. Nesse filme, meus irmãos, para quem assistiu, quem não assistiu, eu sugiro que você assista esse filme. Porque o povo de Deus ele precisa ter conhecimento. O povo de Deus não tem que ser ignorante, tem que ter conhecimento. Tem que saber que Satanás está trabalhando. Esse filme, amados, é um filme que foi feito no laboratório satânico. Laboratório satânico. Satanás, ele em pessoa. Nesse filme, para quem viu, os irmãos perceberam que ele não termina de um jeito como deveria, sim ou não? Ele termina com uma incógnita. Vocês perceberam? O filme termina de um jeito que você se pergunta: ué, que estranho. Né? Você fica assim, perplexo. Eu fiquei perplexo. Nossa, que estranho. É assim? Tem mais alguma coisa? A gente fica esperando se tem mais alguma coisa. Mas não. Mas tudo por conta de um propósito. É proposital. Proposital. Por que proposital? Primeiro nós temos os heróis, que são os bons, né? Que eles vêm lá de outros mundos, né? Pessoas super humanos, né? Com a missão de fazer o quê? De salvar o mundo. E eles salvam o mundo, não salvam mesmo? Sim ou não? Eles salvam o mundo. Eles salvam o mundo. Dos perigos, de muitos problemas. Eles salvam o mundo. Mas o que é muito interessante, que todos esses heróis, eles se unem. Eles se unem em prol de um único inimigo. Amados, eu vi nesse filme, eu percebo que é Deus. Deus trabalhando ainda na vida das pessoas e Satanás se revelando na humanidade. Várias vezes quando vejo esses filmes, várias vezes quando eu ouço algumas músicas, eu percebo que é o inimigo, é Satanás se revelando para nós. E nós estamos o quê? Extasiados. Extasiados. Estamos perdidos. Né? Estamos perdidos, extasiados. Parece que a gente não quer mais ouvir nada, não quer ouvir nada, nada mais importa. Mas Satanás tem se revelado de várias formas, de diversas maneiras. O filme, né? Amanhã estarei falando mais sobre este filme, mas é muito interessante que ele termina com que todos os Vingadores fazem o quê? Eles morrem. É muito estranho. Todos eles morrem, todos eles. Até o maior deles, todos eles morrem, todos. E a raça humana, todo mundo preocupado. Amados, esse filme é um filme de arrepiar. Estou falando sério, irmãos. É de arrepiar mesmo. No final, todos os homens eles começam a fazer o quê? Começam a sumir-se em fragmentos, em pó, como se fosse apenas um vapor. O filme termina ali. Aí termina o filme. Guerra Infinita. Acabou. O mal vencendo o bem. Amanhã vou falar um pouco mais sobre o porquê, né? E o tempo que nós estamos vivendo hoje. Mas, voltando, pode tirar e pode acender as luzes. Tudo que nós temos, até certo ponto,
a Bíblia nos diz que existe um Deus no mundo, na terra. E a gente sabe que esse Deus não é nosso, é Satanás. E ele esteve lá na eternidade, ele sabe o que é viver sem morrer. E ele está condenado. Ele está condenado. E nós já vencemos em Cristo Jesus. Amém. Olha só. Por exemplo, por que hoje os cientistas e vários pensadores ideológicos sempre falam da energia? Vocês já ouviram isso várias vezes? Boas energias para você. Energia, meditação, esvaziamento. Não é verdade? Sim ou não? A gente ouve isso várias vezes. Esvaziamento. Faça uma meditação. Boas energias para você. Luz. Lúcifer. Lúcio. Tudo bem, irmão? Amados, a ideia é justamente tentar apagar a verdadeira luz, que é o sol da justiça, Jesus. Satanás sempre quis ser parecido a Deus, sempre quis ser igual a Deus. Ele quis ser igual a Deus, mas ele se esquece que ele é um ser criado. Ele não é Deus, é um ser criado. E nós hoje vivemos num mundo, né, que parece que tudo está para caminhar numa única direção, num único pensamento. E é justamente por isso que muitas denominações cristãs, inclusive, né, se nós olharmos, por exemplo, na religião hindu, no budismo, por exemplo, no hindu, um fim para eles é um começo. Um fim para eles é um começo. Então, por isso que várias vezes eles festejam a morte. Já repararam? Né? Mas é muito interessante que, se nós olharmos, por exemplo, no budismo, também é a mesma coisa. O fim é um começo. E se nós olharmos, por exemplo, no espiritismo, talvez aquele mais light, né? No espiritismo de Allan Kardec, não da Zena Fox, mas se nós olharmos no espiritismo de Allan Kardec, nós também vamos poder entender e perceber, né, que eles trabalham muito nessa ideia de luz, energia, conectividade, não é? Esse corpo é apenas matéria, e o que importa é o que? O espírito. Eles trabalham muito nessa ideia de espírito. Espírito. E nas igrejas pentecostais, nos centros de Umbanda, Candomblé, a gente vê, por exemplo, os Oxuns. Sim? Né? Oxum, né? Mas nós vamos entender que aparentemente todos esses deuses, se nós fizermos uma analogia, ele é um só. Eu vou dar aqui um exemplo, falar sobre a questão do luciferismo. Olha só, por exemplo, se você pegar o Odum, pegar o Odum, né? Como é que ele é? Como é que é o aspecto desse orixá? Alguém já ouviu o Odum? O Oxum é mais conhecido, né? Mas o Odum, já ouviu como é que ele é? O Odum, ele é um tipo de orixá, né? Ele é um deus do trovão. Isso para as pessoas da Umbanda, né? O Candomblé é ainda um pouco mais light, como se fosse um espiritismo de Allan Kardec, né? Comparado ao espiritismo das demais forças, né? Você vai querer o Deus do trovão, e geralmente ele está com martelo. Com martelo. Thor, exatamente. Então, se nós olharmos para o Deus grego, temos quem? Temos o Thor. E se nós olharmos, por exemplo, para a Igreja Católica, temos quem? Quem nós temos? São Pedro. Temos São Pedro. Meus irmãos, se nós olharmos para as tribos Endoki, temos o Yuyuba. Mas é muito interessante, amados, que parece que os povos são diferentes, mas apenas um único Deus tentando trazer apenas uma única ideia. Uma única ideia sobre a visão do mundo, a questão da divindade. E nós estamos no meio dela. Mas sabem qual é o maior de todos os deuses? Que é muito mais adorado em centros satanistas. Sabe qual é? Alguém sabe me dizer? É o Sol.
é o Sol. Por incrível que pareça, é o Sol. E é justamente por isso que, se nós olharmos em cima, o que é que nós temos? Luz. E como está essa luz? Está acesa. Mas que formato está ela? Redondo. Está redondo. Ok? E se nós olharmos, por exemplo, para quem tem caminho, Deus aqui, né? Já viram? Sabe quem é essa Deus aqui? Totemis. Ela é a versão da deusa Estarote, que é a deusa do Sol. Bem, e se nós olharmos para tudo que existe, parece que tem